Bom dia, bom dia, bom dia! Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bora para mais uma manhã devocional, mais uma manhã aprendendo com a palavra de Deus. Glória a Jesus. Bom dia, Cíntia, Rose, Fernanda. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindas a mais uma live devocional. A alegria é podermos começar mais uma live na presença do Pai, recebendo aquilo que Ele tem separado para nós. Em nome de Jesus. Bom dia, Gil, a paz. Bom dia, Simone, Deus abençoe vocês. Bom dia, Renatinha. Sejam todos bem-vindos. Amém. Nós já vamos orar. E aí vai dar tempo da nossa turma entrando, para que eu possa falar com vocês sobre o jejum, tá bom? Se você puder, tiver com sua Bíblia aberta, já abre sua Bíblia em Salmos 25, versículo 4. Salmos 25, versículo 4. Bom dia, Lila, que bom que você chegou. Vamos orar? Se você pode, feche seus olhos, encurve sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer por mais um dia. Obrigada, Senhor, pelo céu. Obrigado, Pai, pelos nossos olhos. Obrigado, Pai, pelo nosso corpo e termos saúde. Obrigado pela casa que nós dormimos. Obrigado, Pai amado, porque temos uma cama para poder dormir. Alguns têm colchão, outros têm uma rede. Obrigada, Pai, porque nós temos esse lugar para dormir. Obrigada, Deus, pelo alimento na nossa casa. E nós somos muito gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem movido e feito na nossa vida. Nós te louvamos e exaltamos, porque o Senhor é o único e exclusivo Deus. Nesta manhã eu quero te pedir, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades, Pai. Às vezes que ofendemos a Tua santidade com o falar, com aquilo que temos visto, com aquilo que temos ouvido. Nos perdoa, Pai. Que essa manhã seja uma manhã de alinhamento, seja uma manhã de reposicionamento, onde nós possamos estar aonde o Senhor esperava que nós estivéssemos. Fala conosco, Pai, pela Tua palavra, nos instrua, nos mostra o caminho, que possamos mesmo acertar diante daquilo que o Senhor tem proposto. Em nome de Jesus, Pai, eu peço para que o Senhor esteja conosco nesse momento devocional, para que o Teu Espírito Santo ele tenha liberdade, que Ele venha nos dar discernimento com aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Nos perdoa, Pai, por muitas das vezes pegar o Senhor como amuleto e pedir para que o Senhor abençoe os nossos planos. Isso é errado, Deus. Nos ensina a nos enquadrar, a fazer parte da sua agenda, do seu cronograma. Que o céu possa mesmo manifestar a vontade dele sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, eu apresento cada família, cada casa aqui representada, cada casamento, cada filho, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa visitar todos eles e trazer mesmo a paz, a união, a graça, o refrigério que vem do alto, Pai. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço. Em nome de Jesus, permaneça conosco, Pai. Se o Senhor não estiver conosco, não nos faça estar aqui, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Nos guarda, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Bom dia para você que eu ainda não dei bom dia. Nós vamos ler Salmos 25, versículo 4. Salmo 25, versículo 4. Em uma tradução vai dizer: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor.
Ensina-me as tuas veredas. Outra, na NVT, vai dizer: mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde eu devo andar. Vamos lá. Para você que está chegando agora e ainda não participa do nosso grupo devocional, para que você não fique perdido, nós vamos entrar hoje, nós começamos hoje, em um jejum. Muitos estão, outros não. São 15 dias de jejum, buscando alinhamento do céu, buscando uma palavra, buscando direcionamento. Eu coloquei o tema desse jejum que nós vamos fazer por 15 dias como silenciando o mundo para ouvir o céu. Eu estava precisando ouvir o Senhor e algumas direções acerca do Instagram, acerca das pessoas que chegam presencial. E Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Deus, eu preciso me alinhar com aquilo que o céu está movendo e fazendo. Porque às vezes a gente tem muitas vontades no nosso coração. Só que essas vontades que estão no nosso coração não é a vontade de Deus. Bom dia, Peter! Meu amigo, Deus te abençoa. Amém. Muitas das vezes essas vontades, elas não são do Senhor para nós. Então, eu vejo esses 15 dias não como uma religiosidade. Nós não vamos entrar em mais um jejum qualquer. Nós vamos tirar aquilo que está nos dominando para poder ouvir a voz de Deus. Sabe? Para ser um tempo de busca, não é só ficar sem comer. Para mim, jejum não é isso, né? O jejum, ele é acompanhado de leitura da palavra, ele é acompanhado de oração, e aí nós vamos nos alinhando com o Senhor. A palavra em Salmos, foi Salmos 25, Dani, 25, versículo 4, está dizendo que o salmista aqui, ele está pedindo: mostra-me o teu caminho, Senhor. Me ensina qual que é a vereda certa. Me ensina qual que é o lugar certo que eu devo andar. Ele está dizendo: não me deixa andar sem rumo. E é isso que nós vamos declarar. Eu já deixei um versículo no nosso grupo hoje para o primeiro dia. Deixei lá uma sugestão de oração. Deixei o versículo que é para nós lermos. E o versículo é falando sobre nos aquietarmos, sabe? Nós precisamos nos aquietar. O versículo que eu deixei no grupo é Deuteronômio... Não, cadê? Cadê? Salmo 46, 10. Aquieta-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Então nós escolhemos hoje silenciar as vozes do mundo para nós ouvirmos aquilo que o céu está dizendo a nosso respeito, para que lado ir, para onde fazer alguma coisa. Às vezes nós nos vemos tão presos em ativismos, em muito trabalho, compromisso, em muitas coisas, que acaba virando um ritual na nossa vida, acaba sendo um padrão. E aí é hora da gente parar, respirar e falar: Deus, alinha meu coração, tem alguma coisa errada aqui, vamos lá. Então, que você comece, sabe, hoje, declarando esse salmo sobre a sua vida, pedindo para que o Senhor possa te aquietar, pedindo para que Ele possa mesmo mostrar o caminho, apontar a direção do lugar onde Ele separou para nós estarmos. Então, será 15 dias de busca, 15 dias que eu chamo de consagração, tá? Raira, você pode explicar Lucas 14, 27? Foi esse versículo que Deus me deu. Amém, Rosa. Você me manda no privado? No WhatsApp? Me manda no WhatsApp que eu te ajudo, tá bom? Diante daquilo que eu souber. E é isso. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar algo que gostamos tanto, algo que vemos que está nos dominando. Tem pessoas que não conseguem passar um dia sequer sem tomar café, outras não conseguem ficar sem a carne, outras é o açúcar, e assim vai. É os laticínios, e daí por diante, sabe? Então, se isso te prende, é hora de você falar assim: não, é disso que eu vou soltar a mão. Nós precisamos começar o nosso dia na presença de Deus e pedindo para que Ele nos conduza, sabe? Pedindo para Ele nos ensinar a ter um amor pela palavra, de lermos a palavra todos os dias. Só que hoje, nós vivemos em uma geração onde as pessoas já acordam com o telefone na mão. As pessoas já acordam e a primeira coisa que elas veem é as notificações que chegaram durante a noite. E aí elas já começam o dia respondendo mensagem, talvez alguma demanda urgente, uma demanda corrida. Só que você não orou, você não falou com Deus, você não tirou tempo para estar com o Senhor e já está olhando para o céu, sabe? E já está o céu, o que eu falo, o céu com L, tá? O celular.
Então, que nós possamos nesses 15 dias, sabe? Ser um tempo novo de nós acordarmos, pegarmos a palavra, orar, e aí depois de um tempo, meia hora, você vai pro telefone. Raira, eu preciso resolver minhas demandas porque meu dia já começa com um problema para poder resolver. Aí eu vou te dizer, então você vai acordar meia hora mais cedo, tá? Você tem o hábito de acordar 6, vai acordar 5:30. Mas os 30 primeiros minutos do seu dia será para o Senhor. Será um encontro com o seu noivo, um encontro para que você possa ouvir o céu. E eu te oriento que nesses 15 dias você possa anotar as coisas que Deus está te falando. Porque eu vejo Deus construindo com a gente agora uma história. Deus vai começar a te falar algumas coisas. Ele vai começar a te dar algumas direção. Então, se Ele falou com você, comece a estudar sobre as árvores. Você vai anotar lá, comece a estudar sobre as árvores. Aí, no outro dia, Deus falou assim, estude sobre os pássaros. Tá, estude sobre os pássaros. Ah, Deus pediu para eu estudar sobre os mares, sobre os oceanos. E aí você vai anotando o que Deus está te dando cada dia. Ah, Deus me deu o versículo tal, vou anotar o versículo tal. No final dos 15 dias, nós vamos ter uma história. E talvez essa história vai ser Deus te mostrando, filha, tá vendo a natureza? Tá vendo os pássaros? Olha como os rios funcionam. Ninguém tá coordenando, não tem um motor girando eles. Eu tenho cuidado de todas essas coisas e eu também cuido de você. Então pode ser que Deus vai te falar, aprenda com a natureza a confiar em mim. Nós vamos ver no Salmo 19 hoje o tanto que Deus ele mostra a natureza como um lugar onde ele fala. Então Deus pode pedir para você, estude as árvores. E você vai começar a entender, ué, por que Deus está pedindo para eu estudar a árvore? Ah, tá. Que legal. Gente, eu já aprendi com a Cacau sobre o estudo das árvores. E uma árvore, quando ela vê que a outra está crescendo, ela encosta nessa árvore, mas ela não entra no espaço da outra árvore, não. Uma árvore, quando encontra, você pode ver, elas estão com os galinhos ali, pertinho da outra, mas elas não entram no espaço uma da outra, e elas começam a crescer para cima, sabe? E elas vão crescendo assim, e nenhuma uma não vai invadir o espaço da outra. E é lindo isso, sabe? Raira, é errado buscar ajuda em dúvidas da palavra no chat GPT? Não, não é errado, desde que isso não seja o seu centro, né? Se você tá com uma dúvida, igual por exemplo, no passado a gente não tinha o chat. Como que a gente tirava a dúvida da palavra no passado? A gente procurava alguns autores para dizer o que aqueles autores diziam sobre a palavra e a gente orava pedindo a Deus discernimento. Então só não pode trocar a busca por discernimento com Deus por auxílio do chat, tá? Não é. O chat seria como se fosse um autor. Eu, por várias vezes, eu já olhei comentário de Mateu Henry, Hernandes Dias, vi o que Luciano Subirá falava sobre aquela palavra, Nicodemos. Então, não é errado, né? Errado não, desde que não seja a sua fonte principal, tá bom? Vamos lá. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que seja um tempo abençoado aqui, nós olhando para a palavra. Nós vamos hoje ler Salmos 19. Abre a sua Bíblia em Salmos 19. E eu já dei uma instrução sobre o jejum que nós vamos iniciar. Tem alguma dúvida, gente, acerca do jejum? Para eu poder tirar agora com vocês? Todo mundo tá alinhado? Certinho? Então, amém. Salmos 19. Vamos lá no versículo 1. Você tem dúvida, Meise? Qualquer coisa você também pode me mandar uma mensagem no privado, que eu te ajudo diante daquilo que você precisar, tá? Salmos 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar.
Noite a noite, eles tornam conhecido. Não há som nem palavra, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e suas palavras aos confins do mundo. Vamos fazer uma pausa. Vou só terminar o 6, tá? Dele o sol irrompe como um noivo depois do casamento. Alegra-se como o valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode esconder o seu calor. A palavra está dizendo que a natureza fala. Se você é uma pessoa que gosta de riscar a sua Bíblia, coloca riscado o versículo 2. Dia após dia, eles continuam a falar. Eles quem? O céu, que proclama a glória de Deus, o firmamento, que demonstra a habilidade das suas mãos, o sol, que vai de uma extremidade à outra, e aqui está falando que toda a terra tem algo a dizer. Não há som nem palavras, nunca se ouvem o que eles dizem, mas a sua mensagem, porém, chega a toda a terra. Ou seja, vou aproveitar e vou dar essa ênfase olhando para o nosso jejum, que o céu, você possa olhar para o céu, olhar para o vento, olhar para o riacho que passa aí na sua casa, olhe os pássaros que voam ao redor da sua casa, as árvores que tem, as flores. Por quê? Porque a natureza, ela revela Deus. A natureza fala. Então, se você pede e busca uma resposta de Deus, olhe para a natureza, porque a natureza ela também vai falar. Por diversas vezes, eu já tive resposta olhando para um pássaro, olhando para uma flor, olhando para uma árvore, e a gente vê a resposta de Deus, né? Uma nuvem que passa no céu, você vê uma resposta. Eles não falam, mas eles trazem a sua mensagem. Qual que é a mensagem? Manifestar a glória de Deus. Eu vou pegar esse livro que é Os Tesouros de Davi e vou ler alguns comentários do que diz aqui acerca dos versículos. Ele está dizendo, o livro da natureza tem 3 folhas, o céu, a terra e o mar, das quais o céu é a primeira e mais gloriosa, e por sua ajuda podemos ver a beleza dos outros 2. Todo livro que não tem a primeira página é tristemente imperfeito. Contudo, a grande Bíblia da natureza, visto que as suas primeiras páginas, o sol, a lua e as estrelas, fornecem luz. O restante do volume são chaves sem as quais as escrituras que se segue seria obscura e irreconhecível. É como se a palavra estivesse dizendo o seguinte: se você olha para a natureza, o céu, né, as estrelas, a lua, ele vai declarar essa primeira página aí. É como você olhar a primeira página do livro que nós vivemos, que é o mundo, né? Os céus está no plural por causa da sua variedade, abrangendo os céus aquoso, como nuvens de incontáveis formas, o céu aéreo, com a calmaria e a tempestade, os céus solares, com toda a glória do dia, o céu estrelado, com todas as suas maravilhas da noite. Como deve ser o céu dos céus, ainda não entrou no coração do homem, mas lá a todas as coisas falam, primeiramente sobre a glória de Deus. Versículo 2 vai dizer, né? Deixa eu ver se é 2 ou 1. Não, 1 ainda. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. A expansão está cheia das obras das mãos hábeis do Criador, do nosso Senhor. As mãos são atribuídas ao grande Espírito Criador que mostra o seu cuidado e a ação primorosa e atendem à pobre compreensão dos mortais. É humilhante perceber que até mesmo quando as pessoas mais devotas e nobres desejam avidamente expressar os mais altos pensamentos sobre Deus, elas tenham que usar palavras metafóricas tiradas da terra. Somos crianças e cada um de nós devemos confessar. Pensamos como criança e falamos como criança. Aqui Spurgeon, ele está declarando que todas as palavras que conhecemos é muito pouca para poder expressar a grandeza de Deus. Quando nós olhamos para os céus, nós ficamos olhando e vemos ali
como é poderoso o nosso Deus. Porque é um Deus que fez as estrelas. Nós conseguimos contar as estrelas? É estrela demais. São incontáveis estrelas. E quem consegue explicar a luz do sol? Como explicar? A glória que você vê olhando para o sol. Tudo isso é obra do Senhor. Então aqui, Davi está declarando o seguinte. Gente, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Eu estou usando maravilhoso porque é um termo onde nós vamos entender. Só que ele é muito mais do que isso. Nós não temos palavras para poder descrever a glória de Deus. E Davi está dizendo, ele fala comigo através das coisas que existem. Através do sol, da terra, do mar. Eu vejo Deus falando comigo através de cada uma dessas coisas. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra a sabedoria da outra noite. É como se o dia continuasse a história onde o outro a deixou. Cada dia começa de novo a contar aquela história. Ele está dizendo, um dia faz declaração do outro dia, né? O sol nascendo, o sol se pondo, o sol, a lua chegando, a lua saindo. E ali nessa rotação, né? Tá contando uma história. É como um virar de página. Não é? A gente não tem o hábito de falar assim, amanhã será melhor. Ah, porque amanhã virá com a glória, amanhã eu vou viver a realidade do céu, amanhã eu começo uma dieta, amanhã é isso, amanhã é aquilo. E a gente tem o hábito de contar com amanhã. É como se o sol, na hora que ele se põe, ele passasse ali a página da nossa história. Hoje nós estamos começando uma nova história na nossa vida. É mais uma página sendo escrita. E aí eu te pergunto, o que você vai querer colocar nessa página? O que você vai colocar na página do seu livro da vida? Vai viver com intensidade ou vai ficar frustrado? Vai fazer cara amarrada? Vai ficar de cara feia para os outros? Ou você vai viver alegre, vivendo essa felicidade que vem do céu? Você é a única pessoa que pode escolher colocar algo diferente na sua história. Só você pode, né? Eu não consigo escrever a sua história. Aproveita aí o sol, iniciando. Para alguns, ele já está na metade, né? Talvez para alguns países já é meio-dia, para outros já é anoitecer. Então, o que você vai fazer com aquilo que está sendo escrito no hoje? Vai buscar mais a Deus? Na página de hoje vai conter alguém que buscava Deus de forma incessante? Ou vai ter alguém que largou, frouxou a corda e deixou de buscar o Senhor? Então você pode escolher o que vai ter na sua história hoje, né? Só você. Vou ver aqui no versículo 4. Em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Embora os corpos celestes se movimentam em silêncio solene, com o ouvido da razão, eles proferem ensinos preciosos. Não dão palavra literal, mas a instrução é suficiente e clara para ser descrita assim. Tem uma frase hebraica que vai dizer, que indica uma linguagem de sinais. É como se o céu falasse por sinais. Dessa forma, somos informados que o céu fala pelas suas ações, operações significantes. A palavra da natureza são expressas as palavras dos surdos e mudos, mas a graça nos fala claramente do Pai, né? Nele pôs uma tenda para o sol. No meio dos céus, o sol se acampa e marcha como um monarca poderoso no seu trajeto glorioso. Vou parar aqui, deixa eu ver se 6. A sua saída é desde a extremidade do céu e o seu curso até a outra extremidade. O sol espalha a luz até as fronteiras dos céus solares, atravessando o espaço sideral com movimento constante e não negando luz a nada que esteja dentro do seu âmbito. Parando aqui no versículo 6. O sol nasce de uma extremidade à outra, e até quem não quer sol vai ver a glória do sol, porque o sol não se esconde de ninguém. Ele realiza seu trajeto pleno, igual antes de andar de avião, eu não sabia, eu achava que as nuvens
era o dia que o sol não aparecia, tá? Eu pensava dessa forma, eu imaginava que quando o dia estava nublado, era aquele dia que o sol escolheu não aparecer. Até que a primeira vez que eu viajei de avião, eu vi o sol brilhando acima das nuvens e eu achei aquela coisa mais esplendorosa. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de viajar de avião, mas você olhar para o sol acima das nuvens é a coisa mais linda. E aí eu falo assim, gente, mas estava chovendo lá embaixo e o sol está brilhando aqui, está atalado dentro do avião. Era a coisa mais linda, você olhar aquele sol perfeito. Olha, independente de como nós vemos o sol aqui embaixo, ele nunca deixa de brilhar no lugar onde ele está firmado. Sabe, esse firmamento aqui vai manifestar essa glória. O sol vai permanecer aqui. Ainda que aqui tenha nuvens, chuva, e você não veja, né, os raios do sol entrando, o sol ainda permanece no mesmo lugar. E traz isso uma reflexão para a nossa vida. Porque embora para nós a vida possa parecer nublada, a vida possa parecer um dia chuvoso, molhado, sem saída, eu precisava sair agora e tá tudo chovendo, tá difícil, né? Aquele dia difícil que você está vivendo. Saiba que a glória de Deus, ela não deixou de brilhar. A glória de Deus, ela não deixou de se manifestar. O Senhor, ele permanece assentado num trono, ele permanece com todas as coisas em ordem, né? Deus, ele não vai deixar de manifestar a sua glória porque a nossa vida está com algum problema. Não, então por isso nós precisamos aprender a refugiar em Deus, porque nele nunca deixa de ter luz, nunca deixa de ter glória. Para ele é sempre dia, tá? Para ele é sempre dia. Em Deus não há escuridão, em Deus não há trevas. Bom, é isso. Não há trevas no Senhor. Versículo 7. Então, do versículo 1 até o 6, se você gosta de anotar, você pode escrever que do 1 ao 6, Davi está dizendo sobre a criação. Ele está falando sobre a criação revelar Deus. Aí você pode colocar isso, a criação revela Deus. É um chamado para nós despertarmos a sensibilidade espiritual. Muitas vezes Deus está falando, mas na correria do dia a dia nós não percebemos, tá? Do versículo 7 até o versículo 11 de Salmos 19, vai ser o momento onde ele fala que a palavra transforma. Aqui Davi ele vai exaltar a lei do Senhor e ele usa palavras como perfeita, fiel, reta, pura, verdadeira. A palavra não apenas instrui, mas ela revive a nossa alma, alegra o nosso coração e ilumina os nossos olhos. É um convite de Davi para nós olharmos para a palavra de Deus. Vamos ler. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Olha o que ele está dizendo. Lembra, gente, quem está aqui na trajetória comigo há mais tempo sabe que é nesse momento. Mas nós terminamos de ler ali 1 Samuel 20, foi 18, 19, 20, 21, até o 24. Aí nós paramos. E qual era o contexto? Davi fugindo de Saul. E Deus usa diversas formas e maneiras para esconder Davi da mão de Saul. E aí Davi começa a proclamar os salmos. Salmos 18, ele vai dizer, Deus, obrigado por você ter me livrado, né? Eu estava escondido, eu estava aqui preso, mas a mão do Senhor me livrou, como eu te amo. Davi vai declarar isso no Salmos 18. No Salmos 19, ele já entra falando o seguinte, meu Deus, como eu vi a natureza revelar o Senhor. Como eu tenho visto o sol, o vento, o mar, né? Eu tenho visto cada item dessa terra proclamar o Senhor. Vejo que o Senhor fala por meio dessa criação. E aí depois ele vai falar assim, durante esse período que eu estou aqui confinado, fugindo de Saul, eu olho para a tua lei, que naquela época só tinha a Torá, né? Era só os 5 primeiros livros da Bíblia que nós conhecemos, né? Era Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só tinha os 5. E a lei que era dada. Qual lei? Que eles aprenderam com Moisés, que o Senhor entregou no Monte Sinai. Então ele olha para a lei, ele olha ali para, são 613 leis, e ele olha para aquilo e ele diz,
como é perfeito, como é verdadeiro, como é puro, como é bom olhar para a tua palavra, como é bom olhar para a tua lei. E ele está falando assim, quando eu olho para a tua lei, ela revigora a minha alma. E isso vale também para nós. Nós hoje olhamos para essa palavra e temos a nossa alma revigorada. Se você tem se sentido abatido, angustiado, ansioso, depressivo e um monte de coisa mais com doenças na alma, você pode ler a palavra. Ah, Raira, eu não durmo à noite, tô tendo insônia. Pega a palavra de Deus e destrincha ela. Leia, 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 porque ela é valorosa. A palavra de Deus, ela vai revigorar a nossa alma. Então, se você olha para a palavra, buscando nela um refúgio, você vai conseguir compreender o que Davi está dizendo quando ele diz: a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma, os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria para os ingênuos, os preceitos do Senhor são justos e alegram o meu coração. Ele está dizendo que existe um lugar de refrigério, existe um lugar que revigora a alma dele, um lugar que dá sabedoria para aqueles que são ingênuos e não entendem nada, um lugar de alegria para o coração. Olha isso. Tudo isso fazendo o quê? Olhando para a palavra. Ele está dizendo a sua lei, os seus decretos, os seus preceitos. Isso traz revigoramento, alegria, sabedoria. Perfeito, não é, gente? Perfeito. Os mandamentos do Senhor são límpidos e ilumina a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo que o mel que goteja do favo. São advertências para o teu servo, grande recompensa para os que o cumprem. Estou no Salmos 19. Terminei de ler o versículo 11. Ele nos convida a amar a palavra de Deus, lembrando que ela é um alimento espiritual para a nossa vida. Então, se nós estamos em um momento de jejuar, nós vamos aqui para agora 15 dias de jejum, a palavra fará parte dos nossos momentos. Por quê? Nós estamos buscando um alinhamento do céu. Estamos buscando silenciar as vozes do mundo e ouvir aquilo que o céu tem para declarar. Então, se nós estamos buscando esse lugar, precisamos entrar olhando para a palavra. Porque Davi está declarando que os seus mandamentos são bons, ele é puro, limpo, né? As suas instruções, Deus, elas são verdadeiras. Os seus preceitos, ele dá vida para a minha alma. Eu olho para os seus estatutos, os seus decretos e tenho sabedoria. Toda vez que eu vejo os preceitos do Senhor, ele alegra o meu coração. Embora quando nós olhamos para os preceitos, estatutos, mandamentos, leis, ordenanças de Deus, a gente pode ver um morrer. Porque todas elas vai falar assim, segura aí, você não vai fazer a sua vontade. Você vai fazer a minha vontade. Então, quando a gente olha para as leis, a gente vê uma negativa, que é não faça, isso não pode, faça dessa maneira. Porém, isso traz tanta alegria para o nosso coração, porque nós acabamos entrando num lugar de vida. Olha para você ver. A palavra diz, não roube, né? Não roube, não mate, não faça um falso testemunho. Aí você quer lá falar sobre alguém, mas a palavra está dizendo, não é para fazer isso com o seu próximo. E aí você fala assim, não, beleza, ela tá me protegendo, porque hoje eu quero caluniar alguém, mas amanhã pode ser alguém querendo me caluniar. Então a lei, ela guarda. A lei, ela protege. Hoje eu posso querer roubar de alguém, mas amanhã pode ser alguém querendo me roubar. Então tá vendo essa lei que dá uma negativa pra você, é a mesma que te protege? A lei que te dá uma negativa é a mesma que está te protegendo, te colocando num lugar seguro. Porque da mesma forma que eu não posso matar, o outro também não tem o direito de me matar. Da mesma forma que eu não cobiço o homem do próximo, a mulher, a outra ali também não vai cobiçar o meu. Isso é lei. Aqueles que cumprem, aqueles que seguem, esses vão guardar.
Triste é que nós vivemos num mundo muito corrompido. E ele hoje, existe pessoas que matam, roubam e tudo mais. Mas não era para ser assim, porque a lei ela veio para nos proteger. Por isso dá alegria no coração, né? Então nós temos já 2 blocos divididos. De 1 a 6, Salmos 19 vai falar sobre a criação revelada de Deus, né? Deus se manifesta pela criação dele. Bloco 2, do versículo 7 até o versículo 11, nós vemos aqui a palavra que transforma. A palavra que te coloca num lugar de vida. E nós vamos aqui para o bloco 3, que é uma oração à santidade. Davi ele vai encerrar com uma oração tão profunda e ele vai falar, Deus, revele pecados ocultos e mantenha limpo e firme. E me mantenha limpo e firme diante do Senhor. Vamos lá, versículo 12. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das minhas falhas que são ocultas, que me são ocultas. Davi está pedindo para que Deus olhe para ele. E ele está falando assim, Deus, quem que é capaz de discernir o próprio erro? Quem é capaz? Porque muitas das vezes a gente faz coisas achando que está certo. Ele está falando assim, quem é capaz, Deus, de distinguir os próprios erros? Davi, nesse momento aqui, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Porque quando Deus ungiu Davi, o Espírito Santo apossou de Davi. Ok. Mas as pessoas naquela época não tinham o Espírito Santo sobre elas. Vou falar com você uma coisa. Você acha que é capaz de discernir o que é certo e errado sem a presença do Espírito Santo? Nós não conseguimos. Hoje, aquela vozinha que fala assim, vai lá pedir perdão para aquela pessoa, vai lá se recalcular e voltar, se redimir com fulano de tal. Essa vozinha é o Espírito que habita dentro de mim e dentro de você. Somente Ele pode nos falar o que é certo e o que é errado. Então, se o Espírito Santo está dentro de nós, nós conseguimos discernir o que é certo e o que é errado. Mas sem Ele, nós não conseguimos nos mover. Por isso Ele está dizendo, Pai, me ajuda a entender até mesmo os meus pecados mais ocultos, que eu ainda não tenho ciência dele. Livra-me o teu servo dos pecados intencionais. Quais são os pecados intencionais? É aquele que você planeja. Pecado intencional é aquele que você sabe que vai fazer. Ele está falando, Deus, me livra dele. Não permita que eles me controlem. Porque ele sabia que a milita entre o espírito e a carne era grande. E havia dentro dele um desejo inclinando para as vontades da carne. Ele fala, Deus, me livra até mesmo dos meus pecados intencionais. Que eles não tenham poder de me controlar. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis para ti, minha rocha e meu redentor. Davi ele vai encerrar esse salmo com essa oração e ele vai falar, Deus, eu quero entrar num lugar de santidade. Eu quero entrar num lugar onde eu ouça a sua voz, onde o pecado ele não me controla mais, que eu possa discernir os meus erros, que o Senhor me ensine, né? Que o Senhor possa me absolver dos pecados ocultos. É uma oração que conecta perfeitamente propósito ao jejum. Sermos alinhados, purificados, agradáveis diante de Deus. Eu li aqui Salmos 19 e aqui nós vemos a criação falando com a gente. A gente vê a palavra de Deus nos dando alicerce e purificando a nossa vida. E nós vemos aqui a oração como base, levando a gente para um lugar de santidade. É a oração que você vai investigar, sondar seu coração e saber o que está de errado. Então, foi um salmo muito pontual. Eu não tinha planejado, de fato, hoje no nosso cronograma era ler Salmos 19, só que ele acabou que ele casou com esse período que nós vamos entrar de jejum. E ele falou coisas tão pontuais. Nesse período de jejum, nós precisamos da palavra, estar enraizado nela. Nós precisamos olhar para a natureza e esperar a resposta do Senhor. Esperar a resposta do Senhor. Você vai ficar olhando para o céu. E ali o Senhor vai falar com você. Sem pensar em nada. Sem buscar fazer nada. A nossa vida é tão corrida. Tira durante esse tempo um tempinho para passar com Deus.
tá? Um tempinho para passar com Deus. Eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração. No final do nosso jejum, eu queria que vocês compartilhassem. E se você sentir que tem um testemunho para contar durante esse período de jejum, você vem, já lava o cabelo, vem arrumado para a live e fala: Raira, hoje eu queria compartilhar algo. Não dá para colocar todo mundo, mas eu vou escolher algumas pessoas sim para poder falar e compartilhar daquilo que tem vivido durante esse período de jejum. E aí você vai poder compartilhar com o seu irmão, com a sua irmã, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, tá? Glória a Jesus. Então, para você que chegou no finalzinho dessa live, hoje nós começaremos um jejum de 15 dias. 15 dias você vai olhar para dentro do seu coração, vai silenciar as vozes externas e buscar ouvir o céu. Vai tirar o que, Raira? Você pode tirar o que você quiser. Pode ser uma refeição, pode ser doce, pode ser carne, pode ser café, pode ser açúcar, laticínio se você tem hábito de comer muito, mas o nosso intuito não é entrar num lugar de religiosidade, mas é entrar num lugar onde nós possamos estar dispostos a ouvir a Deus. Talvez você está enfornado aí, enfiado nas redes sociais. E aí não sai das redes sociais. Faz um jejum de rede social, de colocar, de responder no WhatsApp as demandas urgentes, deixa lá uma mensagem, olha, se precisar me ligue, mas de sair desses lugares que rouba o seu lugar com Deus para entrar num lugar onde você vai ouvir a voz dele, tá bom? É isso. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não entregou sua vida para Jesus e gostaria de entregar sua vida para Jesus hoje? Se tem, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E aí eu vou orar por você. Por que tem que escrever, Raira? Porque a palavra diz: se com o seu coração você crê e com sua boca você confessar, você será salvo. Isso é Romanos 9:10. Se com o coração crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e com sua boca confessar, você será salvo. Só tem esse caminho para ir para o céu, não tem outro. Não tem outro. Jesus é o caminho. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor, você escreve: eu sou salvo. Escreve assim: eu sou salvo. Amém. Que sono. Que sono. Amém? Vamos fechar com a nossa oração? Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um. Pai, eu quero entregar essa semana nas tuas mãos. Eu quero te agradecer por cada vida que entrou nesse devocional, por cada vida, Pai, que vai estar caminhando comigo no jejum. Eu sei que o Senhor traz tantas coisas particulares para mim, mas que me dá a oportunidade de compartilhar com os meus irmãos e eles se tornam companhia para mim no caminho que eu estou percorrendo. Obrigado por tudo isso. Me ensina a guardar os teus mandamentos, os teus preceitos. Nos ensina, Pai amado, a permanecer firme em Ti, porque a Tua palavra, ela revigora a nossa alma. A Tua palavra, ela traz alegria para o nosso coração. É o que o salmista está nos ensinando e nós aprendemos nessa manhã, Pai. Nos leva a um lugar de discernir os nossos pecados. Nos livra, Pai amado, de pecados inculpáveis, pecados que são pensados. Nos livra, Pai amado, de cometer o erro, mas antes guarda o nosso coração em Ti, Deus, que nós possamos mesmo ser alinhados nesta manhã. Eu quero aproveitar esse momento aqui devocional e entregar, Pai amado, esses 15 dias, esse período de consagração, um período de busca. Apresento a vida daqueles que irão participar desse jejum, que seja 15 dias, Pai, buscando a Tua face, 15 dias olhando para a Tua palavra e buscando estar aquietados nela para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Pai, receba o nosso primeiro dia de jejum. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fale conosco durante esses dias. Nos dá direcionamento, não nos deixa ficar confundidos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor, Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? É isso. Beijo gigante no coração de vocês. E até quarta-feira, se Deus quiser. Glória a Jesus por cada uma dessas vidas que são salvas. Você que esteve aí hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós temos um grupo devocional no WhatsApp. Lá no meu link da bio, você consegue entrar por ele, tá bom? Fiquem com Jesus. Por nada, Ju. Deus te abençoe, meu amor.